Olá, tudo bem? Hoje é Pentecostes e gostaria muito de partilhar com você uma reflexão do Frei Jacir de Freitas Faria. Pentecostes, a força do Espírito ressuscita o mundo com a linguagem da evangelização e da diversidade na unidade. Na era da internet, uma notícia chega aos quatro cantos do mundo em frações de segundos. Através das teclas de um computador ou de um celular, vejo o mundo e me comunico com ele. No entanto, essa revolução não combina miséria e injustiças sociais que assolam o planeta. Celebramos Pentecostes, como outrora um vendaval impetuoso em forma de línguas de fogo, mas também no sopro de Jesus. O Espírito Santo vem para nos desinstalar. A comunidade de Jesus, ponto de partida do anúncio do ressuscitado, é o palco de Pentecostes. Aí um pequeno grupo de seguidores de Jesus se transformou em igreja missionária do ressuscitado. Como entender essa transformação que Pentecostes provocou nas comunidades? O que significa receber o Espírito Santo hoje? O movimento de Jesus marcou Jerusalém. As barreiras que aprisionavam a comunidade foram vencidas pela ação do Espírito Santo. Atos 1:12 conta que os apóstolos haviam voltado para Jerusalém, isto é, voltaram para o lugar sagrado do judaísmo, a cidade da paz e lugar da missão e a salvação para os cristãos. A comunidade de Jerusalém seguiu o pedido do Mestre. Tudo deve começar em Jerusalém. A ascensão de Jesus no Monte das Oliveiras teria sido a sua glorificação e certeza de sua presença definitiva na comunidade de Jerusalém de forma histórica, presente, escatológica, futuro e pneumática, plena do Espírito Santo. Tendo os pés fincados em Jerusalém, a comunidade deveria partir em missão até os confins do mundo para anunciar que Jesus havia ressuscitado. Jerusalém é judaica de origem, por isso fiel observante da Torá. Os judeus que aderiram a Jesus formavam a comunidade de Jerusalém. Na unidade e como memória do martírio redentor e profético de Jesus, ela celebrava a Eucaristia. Como sinal de comprometimento com a justiça social, ela partilhava os bens. Ela tinha conflitos com as autoridades locais, que se sentiam ameaçadas por um novo poder. A comunidade de Jerusalém vivia centrada e unida em torno dos 12 apóstolos e seus ensinamentos. Havia também quem traísse a comunidade, como foi o caso de Ananias e Safira. O Evangelho nos conta que os discípulos reunidos secretamente em Jerusalém, por medo dos judeus, receberam a visita de Jesus ressuscitado, que lhes ofereceu a paz. O Espírito Santo e os enviou em missão. Comunidade de Coríntios, tendo recebido os dons do Espírito Santo, havia membros que usavam os dons do Espírito em benefício próprio. Alguns se vangloriavam dos melhores dons recebidos. Cada um queria aparecer mais do que o outro. Paulo corrige a comunidade, ao ensinar-lhes que muitos são os dons e ministérios: curar, profetizar, discernir, ensinar. Mas o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo, é Deus que realiza tudo em todos. Na diversidade, eles precisariam estar unidos. Terminaram os 50 dias entre a Páscoa e Pentecostes. Era o 50º dia da festa das semanas. Era o dia 6 do mês de Sivan. Jerusalém estava repleta de peregrinos. Todos teriam trazido as primeiras colheitas para serem ofertadas no templo. A peregrinação até Jerusalém teria sido linda. Imagine grupos de pessoas caminhando juntos com cestos de uva, trigo, azeitonas, tâmaras, mel, etc., sendo acolhidos em Jerusalém ao som de harpa, flauta e recitação de salmos. Todos carregavam dentro de si o desejo de agradecer a Deus pelas primeiras colheitas e comemorar o dom da Torá, da lei dada ao povo no Monte Sinai. Comemorar o recebimento da Torá era o mesmo que afirmar no dia de sua revelação: eu também estava lá no Sinai. O
ontem se torna hoje. E em Jerusalém estavam todos, e todos presenciaram a vinda do Espírito Santo. Atos, capítulo 2, versículo de 1 a 13, compõe-se de dois relatos unidos, um mais antigo e um mais desenvolvido redacionalmente. O objetivo do primeiro relato é chamar a atenção para o fato carismático e apocalíptico de Pentecostes. Já o segundo é mais profético e missionário. O seu autor, Lucas, descreve Pentecostes tendo na memória a narrativa em que Moisés recebe as tábuas da lei. Para confirmar o papel missionário da comunidade de Jerusalém, ele descreve o fato como sendo um novo Sinai. Uma nova Torá estava sendo oferecida pelo dom do Espírito Santo. Não é rompimento, mas continuidade. Assim, Pentecostes torna-se o batismo da comunidade de Jerusalém. Pentecostes não é uma Babel ao contrário. No contramito de Gênesis 11, de versículo 1 a 9, trata-se de confusão de linguagem e não de línguas, como idiomas. Língua é diferente de linguagem. Língua é um idioma, como o português. Linguagem é um modo de comunicar, como linguagem da internet ou linguagem teológica. Babel é o confundir, o opressor. A Babilônia, seu projeto de dominação. Pentecostes é o falar em língua. Idiomas diferentes, a mesma proposta de evangelização. Falar línguas é a evangelização. A partir de Pentecostes, a comunidade se vê fortalecida na sua missão de evangelizar. Sem Pentecostes, a Páscoa, passagem em Jesus para uma nova vida, não estaria completa. A vinda do Espírito Santo ocorreu em uma casa de 2 andares, na cidade de Jerusalém, no Monte Sião. Esses dois detalhes, falando em lugares altos, evocam o Monte Sinai. Lucas substitui voz, que aparece na narrativa do Sinai, por língua. Esses termos são semelhantes e se referem à palavra, isto é, presença de Deus, que comunica e todos entendem. O milagre de Pentecostes é que cada um entendia os apóstolos na sua própria língua. Isto significa, a evangelização está sendo realizada com sucesso. Por isso, esse fenômeno de falar em línguas, também encontrado em outros textos, aparece aqui em Atos 2,4 com um acréscimo de outras línguas. Lucas fez isso para mostrar que os apóstolos deviam evangelizar a todos no mundo todo, e não de falar línguas que ninguém entendia. Não negamos que as comunidades primitivas louvavam a Deus com sons que ninguém entendia, chamados de falar em línguas, mas esse dom é muito mais do que isso, é evangelizar. As línguas de fogo é um modo apocalíptico de dizer que Deus se manifestou. No deserto, Deus acompanha o povo numa coluna de fogo que iluminava a noite. No Sinai, ele desce para falar com o povo e Moisés por meio de um fogo. E é isso que ocorre em Pentecostes. O Espírito Santo é o fogo da palavra de Jesus que deve ser anunciado pelos seus seguidores. Uma multidão como outrora no deserto estava em Jerusalém. Ela provinha de 12 povos e 3 regiões. Basicamente estavam em Jerusalém 3 grupos: nativos do Oriente, habitantes do Leste, Norte e Sul, e os da Judéia, Capadócia, Ponto, Frígia, Pináflia e Egito. Estavam também os estrangeiros, romanos, judeus e prosélitos, cretenses, povo marítimo, e árabes, povos do deserto. Curioso é o fato que Lucas não menciona o território das igrejas paulinas. Na menção aos povos, Roma está em último lugar. Ocorre um vendaval impetuoso, o que simboliza a manifestação de Deus. É a violência do Espírito que leva a comunicação a ser profética e missionária. E eles estão cheios do vinho doce. Esta acusação simboliza os que não estão abertos ao novo da comunidade cristã. Segundo os rolos do templo, Gruta 11, os judeus de Qumran celebravam 3 Pentecostes: festas das semanas do novo trigo, o novo vinho e o do novo óleo. Isto é, depois da Páscoa de 50 em 50 dias, tinha uma festa.
sendo uma das festas a do vinho novo. Podemos entender melhor esta zombaria. Estão cheios de vinho doce. Jesus, o Pai e o Espírito formam uma comunidade trinitária que envia outra comunidade para, em paz, anunciar uma nova vida, baseada no perdão. Cristãos de ontem e de hoje, impulsionados pelo Espírito Santo, são chamados a criar um mundo de ressuscitados. Assim como na internet, há muitas coisas, na comunidade há muitas pastorais e movimentos. Na internet, precisamos saber distinguir o que vale e o que não vale. Na comunidade, nenhuma pastoral ou movimento pode se vangloriar dos dons recebidos e julgar-se a melhor. Todos devem se deixar avaliar e seguir o caminho do Espírito. O Espírito Santo é o coração palpitante que animou a vida das primeiras comunidades cristãs. Ele continua vivo em nossas igrejas, nos chamando a viver a unidade na diversidade, lutando pela justiça social. Pentecostes continua acontecendo. Um sopro forte leva ao mundo a antiga e atual mensagem da ressurreição. As comunidades de Jerusalém e Corinto são exemplos para nós hoje de como viver em unidade na diversidade. Pentecostes continua vivo dentro de nós, quando nós respeitamos, aprendemos as nossas limitações e lutamos por um mundo justo e fraterno. Com Pentecostes, somos chamados a romper barreiras, evangelizar, ser tão velozes como a internet, fazendo com que o mundo conheça e viva na força de Jesus ressuscitado. A situação política e eclesial no Brasil, marcada por não respeito à diversidade, merece a nossa atenção e reflexão. Que o dom do Espírito Santo realize a plenitude da aliança do Senai. O amor sem fronteiras, sem ódio e na diversidade. O autor deste texto é doutor em Teologia Bíblica pela FAJA de Belo Horizonte, mestre em Ciências Bíblicas pelo Pontifício Instituto Bíblico de Roma, professor de Exegese Bíblica, membro da Associação Brasileira de Pesquisa Bíblica, sacerdote franciscano, e autor de 10 livros e coautor de 14.